Vimos que Nossa Senhora advertiu que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Hoje nós vamos vê-la espalhar. E as perseguições à igreja que decorreram do espalhar-se dos erros da Rússia. Papa difamado, cardeais, bispos, padres presos, processados, acusados injustamente em todo o leste europeu. Vamos juntos ver isso. A paz de Jesus, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente meditando sobre a urgência das mensagens de Nossa Senhora de Fátima, porque são urgentes, especialmente meditando a segunda parte do segredo, falando daquilo que Nossa Senhora tinha dito, né, de que se não atenderem aos meus pedidos, pedidos que são de Deus através dela, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Bem, e por que isso é atual? Porque que isso é do nosso tempo. Até hoje nós vivemos as consequências desse espalhar-se dos erros da Rússia que aconteceram, porque os pedidos de Nossa Senhora de Deus não foram atendidos, e eles continuam acontecendo, esses erros até hoje. Nós vamos ver depois a continuidade dos erros da Rússia. Mas a evidência desse espalhar-se dos erros da Rússia e os efeitos deles sobre nós é inequívoca. No vídeo passado, nós comentando esse trecho, nós falamos sobre que não havia como em 1917, os pastorinhos nem sabiam que a Rússia era um país, nem havia acontecido, porque o segredo é de julho, não havia acontecido a Revolução Bolchevique, né, mas evidentemente os males que a Revolução Bolchevique traz são esses que vão se espalhar pelo mundo. A Revolução Bolchevique acontece em outubro, novembro de 1917. E então, um pouco depois do segredo. Bom, e ali então, a partir daí, se pode conhecer o que são os erros da Rússia, né? Um regime materialista, um regime sanguinário que prende que cria um serviço de espionagem para espionar a sua própria população, a população do mundo inteiro também, os países estrangeiros, mas a sua própria população, para espionar quem, pelos seus atos, pudesse estar pensando contra o regime, se cria crimes de pensamento para prender e matar, inclusive, os seus cidadãos. Um regime materialista que passa a se opor, passa a perseguir a igreja, a confiscar os seus bens, a prender seus sacerdotes. Bom, mas esse espalhar-se dos erros da Rússia não era nesse momento, em 1917, quando acontece a Revolução Bolchevique. Apenas eles se instalam na própria Rússia, em arredores daquilo que vai se chamar União Soviética. Eles se espalham pelo mundo na esteira da outra consequência predita para o não atendimento aos pedidos de Nossa Senhora, que é a guerra pior, a Segunda Guerra Mundial. Na esteira da Segunda Guerra Mundial, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo, trazendo guerras, perseguições à igreja, fome, sofrimento do Santo Padre, martírio dos bons, o aniquilamento de nações. Isso aconteceu? Aconteceu esse espalhar-se dos erros da Rússia após a Segunda Guerra Mundial? Sim, aconteceu. O que acontece é o seguinte: os aliados ocidentais atacam pelo Ocidente, né, as forças do eixo vão entrando ali, e a União Soviética, depois que Hitler trai Stalin, a União Soviética retalia e passa a retomar a partir do Oriente, a partir da União Soviética, os países do leste europeu. Stalin faz uma série de manobras para atrasar os ocidentais e ele, do Oriente, chegar antes a Berlim, a capital da Alemanha, ele chegar antes à Alemanha. Por que ele precisava retardar os ocidentais? Precisava retardar, especialmente Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Porque ele queria chegar primeiro na Alemanha para que os soviéticos, que vão vindo do Oriente, ocupem todos aqueles estados que estão na metade oriental da Europa. Áustria, Romênia, Hungria, na época Tchecoslováquia, na época Iugoslávia. Todos esses países, e muitos outros, vão ser tomados e se tornar comunistas. O maior estadista da época, época imediatamente pós-Segunda Guerra, no mundo chamava-se Winston Churchill. Era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. E ele vai confirmar aquilo que Nossa Senhora de Fátima falou. Não vai falar em Fátima. Mas ele, como estadista, vai dizer a realidade. Olha, está acontecendo isso. E isso que ele disse que está acontecendo é exatamente o que Nossa Senhora havia dito em 1917. A Rússia espalhou seus erros pelo mundo. E agora nós temos que lidar com isso. É um discurso que Churchill faz nos Estados Unidos, no estado de Michigan, em que ele usa, pela primeira vez,
uma expressão que se tornou muito conhecida nos tempos seguintes, que é a cortina de ferro. Diz assim Winston Churchill: uma sombra desceu sobre o cenário até bem pouco iluminado pela vitória aliada. Então, nós tínhamos um cenário iluminado, que os aliados venceram os nazistas, mas agora surge uma sombra. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua Organização Comunista Internacional pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se existirem, das suas tendências expansionistas e de proselitismo. Será que existem limites para o expansionismo soviético? Nós não sabemos. Aí mais adiante ele vai dizer: de Stettin no Bálsamo até Trieste no Adriático, uma cortina de ferro foi baixada através do continente europeu. Atrás dela estão as capitais dos antigos estados da Europa Central e Ocidental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Todas essas famosas cidades e as populações à volta delas estão na esfera soviéticas, e sujeitas de uma forma ou de outra não apenas à influência soviética, mas a um controle, e cada vez mais forte, de Moscou. Mais adiante vai dizer Churchill no mesmo discurso: os partidos comunistas, que eram muito pequenos em todos esses estados orientais da Europa, foram colocados em destaque e desfrutam de poderio muito superior à sua proporção numérica, e buscam obter em toda parte o controle totalitário. Governos policiais predominam em quase todos os casos, e até agora, exceto na Tchecoslováquia, não há verdadeira democracia. Então o que o Churchill está dizendo? Ora, a União Soviética veio do Oriente para chegar até Berlim, na Alemanha. Ela ocupou todos esses estados. Só que depois que ela ocupou, ela não deixou as suas populações nativas se governarem como aconteceu com os povos ocidentais, né? Quando se retoma a Itália, a França, a Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, enfim. Não. No Oriente há uma mudança. Esses estados se fecham, deixam de ter contato com o Ocidente, não se sabe o que está acontecendo. Quando há soldados e civis do Ocidente nesses países, eles perdem contato, as famílias de origem perdem contato, os estados perdem contato, as pessoas estão isoladas. Diferentemente do que acontece no Ocidente, se poloneses estão no Ocidente, eles conseguem se comunicar. Eles não conseguem se comunicar com os que estão na Polônia, com os que estão na Áustria, com os que estão na Hungria, seja onde for. Na própria União Soviética, nós não conseguimos, se fechou uma cortina de ferro. Nós não sabemos o que está acontecendo lá. Mas os partidos comunistas desses países tinham um percentual muito baixo da população aderindo. Muito poucos representantes nos parlamentos. E agora eles estão todos no governo. Como? É evidente que não é porque há uma democracia lá. É porque o Estado soviético está impondo que os partidos comunistas locais dominem esses países. E as populações estão sendo oprimidas. Isso são os erros da Rússia se espalhando pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial, como disse Nossa Senhora. E há guerras, fome, perseguições à igreja, guerras as mais diversas, perseguições à igreja. Esse livro aqui, Desinformação, do Ion Mihai Pachepa. O Pachepa, ele é um alto funcionário militar da Romênia, chefe de toda a espionagem da Romênia. Nesse bloco soviético, todos os serviços nacionais de inteligência e de espionagem desses países estavam submetidos ao KGB da União Soviética. Isso eles todos dizem, né? E o Pachepa estava na Romênia, era o chefe da inteligência e da espionagem da Romênia. E ele foge, consegue fugir para o Ocidente, em determinado momento. Então ele conta tudo que ele viveu. E o que o senhor Ion Mihai Pachepa conta para nós? Ele conta que foi a União Soviética, Stalin e depois Khrushchev, que inventaram, por exemplo, a ideia, a mentira, do Papa Pio XII como o Papa de Hitler. Um Papa que havia sido no mínimo omisso ou então teria sido colaboracionista com os nazistas. Isso é uma mentira deslavada. É dito isso pela primeira vez na rádio de Moscou, que não tem efeito nenhum, porque na véspera em que Stalin veicula isso na rádio de Moscou, o próprio Pio XII tinha feito um discurso, uma locução, que ele havia citado seu antecessor, Pio XI, que tinha chamado o nazismo de demoníaco. Pio XII falou diversas vezes o quanto cristãos e judeus seriam perseguidos caso o eixo vencesse, o nazismo vencesse. Ele denunciou expressamente a perseguição de judeus. Todas as vezes que bispos católicos se manifestavam denunciando as perseguições que os judeus sofriam, nessa parte oriental que estava sendo ocupada pelos soviéticos ou pelos nazistas, Pio XII sempre apoiava, sempre reforçava a denúncia de perseguição aos judeus. Tanto que diversos judeus famosos apresentaram agradecimentos a Pio XII pelo que ele fez,
pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o mais famoso deles, Albert Einstein, que disse que só o Vaticano, só as universidades se calaram, os estados se calaram, só quem denunciou a perseguição e o genocídio de judeus foi o Vaticano. Einstein diz isso em agradecimento a Pio XII. Mas, não só essa locução da Rádio Vaticano, mas depois disso há uma campanha, e o Pacheco ele diz isso porque ele ajudou a criar essa campanha de difamação de Pio XII. E ele sabia que a ordem disso vinha de Moscou. Os erros da Rússia iriam gerar perseguições à igreja. Financia uma peça na Broadway, dizendo que é o Papa de Hitler. Livros, toda uma campanha de perseguição. Fomentada diretamente pela espalhar-se dos erros da Rússia, gerando perseguições à igreja. E não é só isso, o próprio Pacheco fala de diversos países. Por exemplo, os principais líderes católicos de cada um desses países do Oriente Europeu passam a ser perseguidos. Eles foram amplamente opositores do nazismo e do comunismo. Claro, os dois são anticristãos, os dois atentam contra a dignidade da pessoa humana. O comunismo é ainda pior, mas nunca deixaram de se manifestar contra. Agora, a partir do momento em que os nazistas estão derrotados e os comunistas estão no poder, esses líderes católicos, esses cardeais, passam a se opor ao regime comunista. E a partir daí, para poder perseguir esses líderes católicos, esses padres, esses bispos, esses cardeais, o que os soviéticos acusam? De eles serem nazistas. Pio XII era nazista. Mas não só Pio XII. Vejam, essa história de comunista xingar quem se opõe ao comunismo de nazista não é de hoje, não é de ontem, não é de 10 anos atrás, não é de 20 anos atrás. Stalin inventou as maiores mentiras do mundo contra Pio XII. Por quê? Mesmo Pio XII tendo lutado com todas as suas forças contra o nazismo, ele também lutou contra o comunismo, então ele se tornava nazista. Pacheco conta, na Croácia, em Zagreb, cardeal Alojzij Stepinac. Mesma coisa, sempre foi contra os nazistas. Nazistas foram derrotados, se opõe aos comunistas, é chamado de nazista e é preso. Cardeal József Mindszenty, arcebispo cardeal primaz da Hungria. Se opôs aos nazistas, se opôs aos comunistas, quando os comunistas venceram, é preso, acusado de ser nazista. Cardeal Józef Beran, da Tchecoslováquia, a mesma coisa. Cardeal Stefan Mlynczynski, de Varsóvia, arcebispo primaz da Polônia, mestre de um outro bispo chamado Karol Wojtyła, São João Paulo II. Cardeal Mlynczynski, quem for ver os filmes da vida de São João Paulo II, vai ver o cardeal Mlynczynski ser preso por crimes contra o povo. E o cara que prende ele no filme se chama Julian Kordek, da inteligência da Polônia, submissa ao KGB. Assim, olha, eu te admiro porque as pessoas que você treinou conseguiam fugir dos nazistas pela floresta congelada. Você treinou tão bem eles. Mas agora você está se opondo aos comunistas. Tá? Continue, vou me opor. Vou estar preso por ser nazista. É assim. Cardeal Stefan Mlynczynski da Polônia. Bispos ucranianos católicos, entre eles o arcebispo Józef Slipy. Aonde quer que estejam, na Europa Oriental, os líderes cristãos católicos que se opõem ao comunismo, que foram opositores do nazismo, agora são acusados de serem nazistas e são presos. Estava certa ou não estava Nossa Senhora ao alertar contra o espalhar-se dos erros da Rússia, gerando guerras, perseguições à igreja, o aniquilamento de nações, martírio de bons, sofrimento do Santo Padre? Passamos do tempo. Deus abençoe a todos. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.